mostra-me como fazer a tua vontade. Fala, Senhor. Fala, Senhor, pois o teu servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor, pois o teu servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Irmãos, o Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 10, igreja. Capítulo 10, verso 1. Depois disso, Jesus designou ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, um homem de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei: até o pó que se nos pegou da vossa cidade, sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para a cidade de Sodoma. Palavra da nossa salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Beijem o Santo Evangelho, que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Qual louvor? Qual louvor? Efésios 6. Pode sentar, amados. Não largue a sua Bíblia. Sentados, segure a sua Bíblia. Efésios 6 nos ensina que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Um dia, Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, e Pilatos, ouvindo Jesus falar assim: eu vim para dar testemunho da verdade. Pilatos olhou para Jesus e perguntou: o que é a verdade? É a grande pergunta, igreja. O que é a verdade? E Jesus diz, em João 17:17, Jesus diz: Pai, a tua palavra é a verdade. Jesus não disse: a tua palavra é uma verdade, não. Jesus disse: Pai, a tua palavra é a verdade. Por que Satanás odeia esta palavra? Porque ele é o pai da mentira, e a mentira é treva, a palavra, a verdade é luz. Por isso que um crente em Jesus, um cristão, ele jamais separa da sua palavra, porque aqui está a luz de Deus, aqui está a verdade de Deus. Por isso segure com dignidade, com amor, com carinho a palavra do Senhor. Jamais colocar a Bíblia no chão, que pecado, meu Deus. Colocar a Bíblia em qualquer lugar, que pecado. E segurando a espada do Espírito,
a verdade suprema de Deus, nós vamos cantar este lindo hino. Canta, igreja, com toda a força da alma e do coração. Trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão. Para quê? Para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Com a mente protegida Estou segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou Segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Igreja. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura eu sei. E com muita precisão, me defendi e ataquei. Aleluia, igreja. Dá glória, dá o grito de glória, dá o grito de vitória. Com a mente protegida estou segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou Segurando a espada na mão. Minha currículo é de campeão. Oh, glória! Oh, Deus! Rei dos reis, na palavra estou de pé. Inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura eu sei. E com muita precisão, me defendi e ataquei. E agora, igreja? Glória Igreja, glória a Deus! de quem é a vitória? É do povo de Deus! Igreja, Glória a Deus! de quem é a vitória? É do povo de Deus! Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação, A couraça da justiça no meu coração. a couraça da justiça no meu coração. Guardei os pés na preparação. do evangelho. Eu já tenho em minhas mãos Espada, escudo, estou pronto. Aleluia! pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, Que lindo, que lindo! te busquei. Efésios 6. Me defendi. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura eu sei. Aleluia! E com muita precisão, me defendi e ataquei. Amém! Glória a Deus! Glória, glória, glória! Aleluia! Eu ouvi um glória a Deus? Glória a Deus. Ouvi sim. Aleluia!
Meu amado, minha amada no Senhor, queremos lembrar também, na hora dos ressuscitados, nós esquecemos de falar da nossa irmã Vanilda, não é? Vanilda, que hoje descansou no Senhor. Irmãos, tem alguns termos da igreja que a gente precisa se familiarizar, não é? Por exemplo, na igreja, quando um irmão vai para a eternidade, geralmente nós não falamos morreu ou faleceu. Ele descansou no Senhor. Descansou no Senhor, ela descansou no Senhor. E hoje a nossa irmã Vanilda descansou no Senhor, né? Ontem eu fui visitá-la, fui ungí-la lá no hospital da Unimed, na Avenida Jundiaí, e ela estava num sofrimento muito grande. Orei, ungi e entreguei ao Senhor. Senhor, está nas tuas poderosas e soberanas mãos. Ela é tua. A Bíblia diz em Romanos, quer vivamos, quer morramos, ao Senhor nós pertencemos. Por isso que ninguém pertence a ninguém. O que você tem? Fala para mim. Você é dono de quem? Fala, mãe. Da filha? Do filho? Sim ou não? O marido é o dono da esposa? A esposa do marido? Não. Ninguém é dono de ninguém, irmão. Ninguém. A Bíblia diz, quer vivamos, quer morramos, ao Senhor nós pertencemos. A quem pertencemos? É ao Senhor que nós pertencemos. Por isso que nós não temos o controle da vida. Ninguém tem controle da vida, não tem. A ciência também não tem. Não tem, não tem. Quando o Senhor chama, a pessoa vai se encontrar com Ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Preste atenção nessa passagem. O que Paulo nos ensina, 2 Coríntios 5, 10. Ele diz assim, olha, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E ali, cada um receberá pelo bem ou pelo mal que fez enquanto estava no corpo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Irmãos, mesmo que se nós morrêssemos, todos nós morrêssemos aqui, por exemplo, que o Senhor não permita, é claro, mas se esse prédio desabasse e todos nós morrêssemos aqui, nós morreríamos juntos. Mas o julgamento, ele é individual, não é coletivo, é individual. É você e o seu Salvador, o seu juiz, que é Cristo Jesus. São Tiago, ele diz na carta dele, só há um juiz que pode nos julgar, que é Jesus. E ele questiona, quem és tu para julgar o teu próximo? Jesus Cristo é o único juiz, porque ele é o único que conhece o coração do ser humano, somente Cristo. Nós vemos o exterior, Jesus vê o coração. Então hoje nós lembramos desta irmã Vanilda, que descansou no Senhor. Irmãos, na primeira leitura, e quero lembrar os amados que hoje, quinta-feira, dia 4, hoje comemoramos também o dia deste homem tremendo, que é admirado por todas as religiões, Francisco de Assis. Francisco de Assis, São Francisco, chamado São Francisco, de Assis, porque ele é da cidade de Assis, na Itália, numa região chamada Úmbria. Ele nasceu muito rico, a família dele era muito rica, e a história nos conta que um dia ele teve uma experiência muito forte com Jesus, numa capelinha lá no meio do vale. Assis é uma cidade medieval que fica sobre uma montanha, e lá estava, ele saiu, e ele entrou numa igreja que estava em ruínas. Lá tem um crucifixo, chamado Crucifixo de São Damião, e ele ouviu uma voz que disse, Francisco, restaura a minha igreja. Ele pensou que Deus estava pedindo para ele restaurar a igreja templo. Ele restaurou a igreja. Mas não era essa restauração que Deus estava falando. Deus estava falando da restauração da igreja povo de Deus, da igreja como um todo, que estava corrompida, muito luxo, muita depravação, enfim. Era esta igreja que o Senhor quer restaurar. Então ele foi para a casa do pai, o pai não compreendeu, ele foi expulso de casa. É aquele fato tão bonito que diante da catedral de Assis, ele tirou toda a roupa, entregou ao pai e nu ele começou aquela obra maravilhosa e muitos o seguiram, criando assim a ordem dos franciscanos. Então é um homem realmente que é admirado não apenas na Igreja Católica Romana, mas ele é muito admirado na Igreja Anglicana também, ele é muito admirado na Igreja Protestante. Os protestantes também admiram São Francisco, Francisco de Assis, pela história, pelo zelo, pelo amor que ele tem à palavra de Deus, a Jesus e à igreja. Então hoje honramos também São Francisco e sigamos o seu exemplo. É claro que na igreja anglicana
Na igreja anglicana não há esta exaltação assim muito grande dos santos, porque a igreja anglicana ela sempre procura colocar Deus como Senhor de tudo. A nossa oração é feita a Deus em nome de Jesus. Mas nós cremos também na oração dos santos no céu. Nós cremos nisso. A igreja anglicana não nega que os santos estão no céu diante do trono de Jesus orando por nós. A igreja não nega isso, porque foi isso que João viu no capítulo 7 do livro do Apocalipse, aquela grande multidão diante do trono, revestido com a veste da imortalidade, com a palma da vitória na mão, estavam cantando um hino triunfal diante de Jesus no céu. Então a igreja anglicana crê, é claro, na oração dos santos que estão no céu. Mas a igreja anglicana, ela, claro, cada igreja tem sua peculiaridade, tem sua maneira própria de ser. A igreja anglicana sempre orienta: ore a Deus em nome de Jesus e veja os santos como grandes exemplos para nós. Mas com certeza eles estão orando por nós, intercedendo por nós. Meus amados, vamos para a leitura de hoje. A primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeiro Pedro aqui, ele faz uma exortação aos presbíteros, aos sacerdotes. Irmãos, o sacramento da ordem são 3 degraus, tá? São 3 graus. O diaconato, o presbiterato e o episcopado. Diácono, serviço. A palavra diaconia significa serviço. O diácono, no início do cristianismo, era aquele que preparava a mesa. Porque no início do cristianismo, a Santa Ceia da Eucaristia era celebrada uma vez na semana, no domingo de madrugada, de manhã cedinho. Então as pessoas vinham, participavam da Santa Ceia da Eucaristia, e depois havia uma refeição chamada ágape, que significa amor em grego, onde todos comiam ali, entre irmãos. Num determinado momento, em Corinto, Paulo diz, olha, exortando aos ricos, chamando a atenção dos ricos, Paulo diz, olha, vocês ricos, vocês chegam primeiro na Santa Ceia, tanto da Eucaristia como também no ágape, vocês comem tudo, e quando chegam os pobres, os escravos, que chegavam atrasados, por quê? Eram escravos, eram pobres, os ricos não, podiam chegar o momento, na hora que quisessem. Então Paulo diz, olha, vocês ricos, vocês não são bons cristãos, porque quando os pobres chegam, quando os escravos chegam, os irmãos, escravos, pobres, chegam para o ágape, não tem mais nada para eles, vocês são egoístas. Olha, Paulo chama muito forte a igreja de Corinto, para que haja este amor entre os irmãos. Então, diácono era aquele que no início, ele servia a mesa, servindo também o altar de Deus, e o diácono, depois da Santa Ceia da Eucaristia, os diáconos levavam a Santa Ceia, a comunhão, para os irmãos que estavam nas prisões, que estavam doentes. Ou seja, diaconia significa serviço. O segundo grau, presbiterato, era aquele que podia se aproximar mais do altar, auxiliando o bispo na celebração da Santa Ceia, da Santa Eucaristia. O presbítero era aquele que, na ausência do bispo, ele podia celebrar o sacramento, ele podia abençoar o povo. E depois o terceiro grau, episcopo, bispo. A palavra episcopo significa administrador. O bispo, irmãos, é aquele que olha por cima, o administrador, que observa tudo, que conduz a igreja, que ora pela igreja, que orienta a igreja. Esta, pelo menos, deve ser a função do episcopo. Então Paulo diz, olha, vocês presbíteros, cuidem do rebanho. Não porque vocês são obrigados a cuidar do rebanho de Deus, mas porque vocês amam este rebanho. Irmãos, celebrar a Santa Eucaristia para mim não pode ser um peso, irmãos. Quando um sacerdote, quando um padre começa a celebrar a Santa Eucaristia de maneira relaxada, como um peso, apenas para cumprir um compromisso, não está de acordo com a palavra de Deus. Paulo diz, olha, vocês celebrem, vocês cuidem do rebanho de Deus, não constrangidos, não oprimidos, mas cuidem do rebanho do Senhor com alegria. Vocês estão cuidando do rebanho que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Então celebrar a Eucaristia, meus amados, não pode ser um peso, não pode.
A Eucaristia é o maior ato de adoração ao nosso Deus, é a Santa Eucaristia. Deve ser celebrada com alegria, que o Senhor me ajude, que Ele possa, cada dia da minha vida, Ele possa me dar esta graça de celebrar a Santa Missa, a Santa Ceia do Senhor, como se fosse a minha primeira missa. Eu lembro, dia 13 de dezembro de 1997, às 10 horas da manhã, foi a minha primeira missa. E recebi naquele dia, no dia da minha ordenação, um cartãozinho, que eu lembro até hoje, guardo até hoje. Sacerdote do Senhor, celebra a Santa Missa como se fosse a tua primeira missa, aquela emoção de celebrar a primeira missa, como se fosse a tua única missa, como se fosse a tua última missa, como se eu tivesse certeza absoluta de que depois dessa Santa Missa, o Senhor iria me receber na Jerusalém Celestial, ou seja, com alegria, com entusiasmo, com zelo. Irmãos, continua São Paulo nos falando. São Paulo não. Quem escreveu a carta? Pedro. Ele diz: rogo, irmão, igualmente aos jovens. Juventude, alô? Jovens. Jovens. Pula. Jovens. Jovens, sejam submissos aos mais velhos. Cadê os mais velhos aqui? Deixa eu ver. Agora sim, né? Sejam submissos aos mais velhos, no trato de uns para com os outros. Por quê, meus irmãos? Lembram, capítulo 8 do Evangelho de João. Jesus estava em Jerusalém. Levaram uma adúltera, não foi uma prostituta, foi uma adúltera, é diferente. A adúltera foi pega em adultério, levaram até Jesus. Jesus estava escrevendo no chão. Levaram os homens, olha lá, os homens, hein? Se tem adúltera, é porque também tem adúltero. Então, Jesus escrevendo: mestre, ela tem que morrer apedrejada, a lei de Moisés diz isso. Jesus continuou escrevendo. Eles insistiram. Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Continua escrevendo. Quem ficou ali naquela cena, irmãos? Quem ficou? Quem ficou naquela cena, igreja? Jesus e quem mais? E a mulher. Cadê os homens? Foram todos embora. A começar pelos mais velhos. Por quê? Porque o mais velho, irmãos, viveu mais. Tem mais experiência. Teve muitas experiências na vida. Caiu muitas vezes. Se levantou, claro, mas caiu muitas vezes. O mais velho, ele sabe. Ele sabe o que é cair e se levantar. Na vida você vai adquirindo experiência. Por isso que Pedro nos ensina: jovens, sejam submissos aos mais velhos. Ouçam a sabedoria dos mais velhos. Porque se vocês não ouvirem, vocês vão cair também, porque eles também caíram. Então, se vocês ouvirem o conselho deles, vocês não vão cair. Vocês não vão repetir as mesmas besteiras que eles fizeram. As mesmas bobeiras que eles fizeram. É isso. Ouvir, irmãos. O orgulho é obra de Satanás. Eu sei, eu posso, eu não preciso de ninguém. Foi assim que Satanás foi expulso do céu. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus. O que é se humilhar, igreja? Por isso que a igreja anglicana orienta, na hora do perdão, que todos nós nos ajoelhemos diante de Deus. A igreja orienta que no momento da oração, suplicando a misericórdia do Senhor, nós possamos prostrados por terra. Isso é se humilhar. Tocar no pó. A palavra humildade vem de humus. O que é humus? Já preguei sobre isso. Não televisão. Terra. Terra. Humildade, reconhecer, sou pó e ao pó voltarei. Quando você tem essa consciência maravilhosa, irmãos. Lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você está ansioso, irmão? Irmão, você está ansiosa? Igual Ana, mãe de Samuel, respondeu para o sacerdote Eli: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Irmão, você está atribulado, irmão? Ô irmã,
Você está atribulado, irmão? Serve? Vai resolver? Ansiedade resolve, sim ou não? Não resolve. Ficar desorientado, reclamando, murmurando, resolve, irmão? Resolve, irmã? O Senhor nos ensina através de Pedro. Lance no Senhor a sua ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você não vai morrer de fome. Ele não vai permitir. De alguma maneira Ele vai agir. Mas por que, Padre? Por que eu estou passando por este vale, Padre? Eu sou uma pessoa boa. Sempre procurei ajudar as pessoas. Sempre procurei fazer o bem. A minha casa sempre esteve aberta para todos. A minha mesa, Padre, tudo que tinha na minha mesa não era apenas para mim. Todo aquele que viesse à minha casa ou batesse à minha porta, iria realmente comer o que eu tinha sobre a minha mesa, Padre. E por que eu estou passando por esse vale? Irmão, irmã, o deserto não é a tua casa. O deserto é a tua escola. Algo Deus está ensinando a você. Algo Deus quer ensinar a você. Mas, Padre, eu não sei o que é. Jesus diz, quando você orar ao Pai, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, entra no quarto, fecha a porta, você e ele e você. Como diz aquele louvor, Deus e eu. Fecha a porta. E ali, no secreto do teu quarto, te prostra na presença dele. Chora. Deixa as lágrimas lavarem o teu rosto abundantemente. Coloca toda a tua angústia, toda a tua ansiedade naquelas lágrimas e joga tudo para fora. E lembra disso. Lance no Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Tenha certeza disso. O deserto que você está passando não é a sua casa, não. Você não vai permanecer nele. O deserto é a sua escola. Deus, Ele vai agir. No momento certo, no momento de Deus, Ele vai agir. E continua a palavra. Agora vem a palavra maravilhosa, igreja, olha lá. Sede sóbrio. Sóbrio é aquela pessoa que não está alcoolizada, não está bêbada. Cuidado, irmãos. O cristão, ele pode ficar bêbado, não apenas com bebida alcoólica. Pode muitas vezes ficar bêbado, ou seja, fora de si, por causa do trabalho. Nossa, meu trabalho agora, encontrei a felicidade plena no meu trabalho. Cuidado, cuidado, não fique bêbado. Nossa, eu encontrei uma pessoa na minha vida, que agora encontrei a felicidade da minha vida. Seja sóbrio, cuidado. Não deixe que as emoções tirem de você o uso da razão. Não seja uma pessoa desequilibrada. Seja sóbria, cuidado. Não é apenas vinho que nos deixa embriagados. Não é apenas cachaça que nos deixa embriagados. Sentimentos desregrados também nos deixam. Sede sóbrios e vigiai. Vigiai, igreja. Fica sempre assim, olha, de vigia. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, é inimigo, hein? Anda ao redor de vós, rugindo como leão. Por que leão? Falei agora há pouco. Satanás, ele tem inveja de Jesus. Ele quer ser igual a Jesus em tudo. E como Jesus é o leão de Judá, ele se aparece também como leão. Procurando, veja que Pedro diz que Satanás, o leão infernal, ele procura. Ele não sabe ainda a quem ele vai devorar. Ele sai pelo mundo procurando. Quando ele encontra uma ovelha afastada do rebanho, ou seja, não alimentada da palavra, não alimentada da Santa Ceia da Eucaristia, não alimentada no louvor, a ovelha está fraca. O lobo, quando se aproxima do rebanho, igreja, ele não ataca o rebanho. Não, porque ele sabe que tem um pastor que está ali, prestes a defender o rebanho. O lobo, qual é a tática do lobo? Ele fica observando aquela ovelha que às vezes fraca,
às vezes faminta, às vezes doente, vai se afastando do rebanho. Ela não consegue acompanhar o rebanho. Esta se torna uma presa fácil do diabo. Não seja você assim, meu irmão. Quando alguém deixa de congregar conosco, lembrando também que na igreja anglicana não falamos participar, mas congregar. Quando alguém deixa de congregar aqui na igreja, a minha tristeza não é apenas porque eu quero uma igreja, olha, de 10 mil pessoas como no passado, 15 mil. Não. Quando eu vejo que alguém não congrega mais, a minha oração é justamente porque eu lembro desta palavra. A pessoa que não é alimentada com a palavra e com a Eucaristia torna-se uma ovelha fraca, não consegue reagir, não consegue fugir do maligno. E São Pedro continua nos falando, igreja, olha lá. Resisti firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais os vossos irmãos estão passando pelo mundo. São Tiago diz, resisti ao diabo e ele fugirá para longe de vós. Resista na fé. Resista na fé. Não creia, não confie na sua força. Confie no poder de Jesus. Amém, igreja? E agora o Santo Evangelho, qual foi o Evangelho, amados? Lucas 10, versículo 1. 1 ao 12. Muito bem, irmã. Jesus chamou outros 72, porque ele já tinha 12 apóstolos. E ele agora reuniu 72 discípulos. Reverendo, por que 72? Porque no templo de Jerusalém, lá em Israel, quando havia templo, não existe mais, foi destruído no ano 70. Só ficou aquele muro, chamado Muro Oriental, que na verdade é um muro de sustentação do antigo templo, onde os judeus fazem as suas orações. Naquele templo, haviam 72 sacerdotes, que era chamado Sinédrio. Uma vez por ano, entre os 72 sacerdotes, um era escolhido como sumo sacerdote. Por isso que no ano que Jesus morreu, Jesus foi levado à presença do sumo sacerdote. Como se chamava o sumo sacerdote no ano que Jesus morreu, igreja? Nossa, que tristeza para o meu coração. Falamos tanto isso na Semana Santa, igreja. 3 opções. Jesus, olha, eu mereço, Jesus. 3 opções. 3 opções. Vamos lá. Severino, Antônio e Caifás. Quem foi, igreja? Daqui uma semana vocês estão esquecidos novamente. Barrabás falaram ali? Caifás. Então, irmãos, eram 72 sacerdotes. Um era escolhido por ano para ser o sumo sacerdote. Era aquele que uma vez por ano, eu já expliquei aqui, havia uma cortina muito grossa, mais ou menos 10 centímetros de espessura. Era uma cortina muito pesada, que separava o santo, onde os sacerdotes ficavam, do santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no santo dos santos, passava além da cortina, amarrado na cintura com medo de morrer aqui dentro. Quando ele entrava aqui, ele pronunciava o nome de Deus, Yahvé, ou Jeová. E quando pronunciava o nome de Deus, ele voltava com medo, ele tinha medo de Deus, da glória de Deus. É interessante que em Lucas capítulo 23, versículo 45, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo. O que significa isso? Jesus rasgou o véu. Jesus tirou o véu. Não apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, mas qualquer um de nós temos livre acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. E não apenas uma vez por ano, a hora que você quiser. Bobo é você se não aproveita isso de entrar na presença de Deus. 72 discípulos. E Jesus disse, a seara é grande, mas poucos são os operários. Somos tão poucos, irmãos. Este mês de outubro, eu vou ser operado, se Deus quiser. Deus está no comando de tudo. Eu vou precisar fazer uma cirurgia para colocar 2 pontes safena. E já estou preocupado. Quem vai celebrar? Quem vai estar à frente da igreja? Quem vai levar o povo a congregar, a adorar a Deus? Por quê? Jesus diz, poucos são os operários do rebanho do Senhor. Deus proverá. Jeová Jirê. Queridos, Jesus diz, orem
Queridos, orem. Precisamos de mais pastores e pastoras na igreja. Quero lembrar que na igreja anglicana, reverendo pode ser homem e também mulher reverenda. A igreja abre as portas do ministério também para as mulheres. Glória a Deus por isso. E Jesus diz: ide, eis que eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos. Não fiquem apegados com bolsa, sandália, nada vai faltar a vocês. E Jesus diz: quando vocês entrarem numa casa, vocês devem falar: a paz do Senhor esteja nesta casa. Queridos, uma pergunta, já para terminar o sermão. Quero lembrar que na igreja também não é pregação. Na igreja anglicana a gente fala sermão. Para terminar o sermão, Jesus diz: quando vocês entrarem numa casa, vocês digam: a paz do Senhor esteja nesta casa. Me responda uma coisa, amados, uma pergunta. Eu devo entrar com o pé direito nesta casa e desejar a paz do Senhor? Ou entrar com o pé esquerdo, desejando que nesta casa esteja a paz do Senhor? Com o pé direito ou o pé esquerdo, igreja? O que, igreja? Com os dois. Com os dois. Por que, igreja? Não porque vou. Irmãos, capítulo 1 do livro de Josué. Deus disse: Josué, entra na terra prometida de Canaã, atravessa o rio Jordão, e onde pisar a planta dos teus pés, eu vou dar esta terra como herança a você. Um cristão que limita a bênção de Deus apenas a pé direito ou pé esquerdo, com certeza não vai receber a bênção, porque Deus nunca dá a bênção pela metade. Deus dá a bênção inteira, completa. Quando você entrar numa casa, na autoridade de Cristo, não só na sua casa, no seu trabalho, onde você entrar, quando você entrar, que a paz do Senhor esteja neste lugar. Porque ali pode estar o espírito de confusão, um espírito maligno de guerra, de discórdia. Quando você deseja a paz do Senhor, aquele espírito maligno perde força e sai daquele lugar. Entende, igreja? E Jesus termina o evangelho dizendo: olha, quando vocês entrarem numa cidade, se vocês não forem bem recebidos, vão embora. Quem perdeu? Vocês? Não. Quem perdeu? Eles. Sacudam o pó, digam: vou embora dessa cidade, em nome do Senhor. Se não aceitarem o que você está falando, o que você está pregando, entregue ao Senhor. O reverendo, lá na minha casa, no meu trabalho, eu tenho falado tanto de Deus e as pessoas não têm aceitado a palavra santa do Senhor. Faça a sua parte, insista. Agora, se eles vão receber ou não vão receber, aí vai ser o problema de cada um. Faça a sua parte, proclame o evangelho, fale de Cristo. Se vai receber ou não, é cada um que vai responder diante de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia. Irmãos, nós...